tarde, meu nome é Kátia, sou estudante da Universidade Metropolitana de Santos Unimes, do curso de História, e estou aqui com Marilda, que vai fazer uma contribuição para o nosso trabalho de conclusão de curso. Boa tarde, Marilda. Boa tarde, Kátia. Tudo bem. Fala um pouquinho da sua história, de você, quanto tempo você mora aqui na Turino. Então, meu nome é Marilda, né? Marilda Ouro. Eu moro aqui desde que nasci, né? Nascida e criada aqui no Turino, nunca saí daqui. E pretendo, né, criar meus filhos e continuar aqui mesmo no Turino. Certo, Marilda. Para começar, você pode contar um pouquinho da sua história em frente à cooperativa? Sim. Na verdade, começou com um grupo de mulheres, né? Lá em 2006. Em 2004, nós tomamos uma capacitação. A FTC fez uma pesquisa aqui no município para saber a capacidade produtiva de umbu no município, né? E de acordo com o resultado dessa pesquisa, Manoel Turino, só entre Catingá e Manoel Turino, passou 50 mil toneladas de umbu numa só estrada do município. E o prefeito, na época, na preocupação de deixar parte dessa renda aqui, que a pesquisa também apontou que o umbu estava saindo de graça. O dinheiro que o atravessador pagava somente a mão de obra dos catadores, o fruto estava saindo de graça. Então, trouxe uma capacitação para as presidentes de associações, para repassar, né, para os seus associados, onde ensinou a fazer a agregação do valor mesmo. Certo. E assim, como surgiu a ideia de criar a cooperativa e qual foi a sua motivação para participar da cooperativa? Então, na verdade, desde o início, né, eu fui uma das fundadoras, das idealizadoras. No início, a gente não pensava nem em uma cooperativa, a gente pensava em ter um grupo de mulheres que ia produzir doce e vender, né, para ter uma renda. Que até então as mulheres eram todas donas de casa, umas tinham Bolsa Família, outras nem isso tinham. Então, veio daí, surgiu a ideia, junto com outra colega minha, que me chamou depois do curso, para a gente botar em prática o que a gente já havia aprendido. E aí começamos a trabalhar, depois sentimos a necessidade de fundar a cooperativa, por conta da comercialização. Como foi o início da cooperativa e quais foram as principais dificuldades no começo que vocês enfrentaram? Foram muitas dificuldades, né? Primeiro, eu saber que a gente não sabia ainda lidar, não sabia como funcionava a cooperativa e a gente vivenciou isso já na prática. A gente não estudou primeiro o cooperativismo para depois botar em prática, a gente já foi vivenciando tudo junto, o que dificultou muita coisa para a gente, né? Que a gente não tinha noção de como funcionava. E a questão de não ter capital de giro, a gente não ter nada, a gente trabalhava, fazia vaquinha, né? Para comprar os insumos, comprar as coisas. Então, assim, no início foi bem difícil mesmo, bem complicado. Bem desafiador para vocês no início, né? E assim, como que funciona hoje o processo dessa colheita e produção do umbu dentro da cooperativa? Então, hoje nós temos cooperados que têm os seus umbus, têm suas terras, né, suas propriedades, que têm umbu, que colhe e passa para a cooperativa compra na mão, e também compramos de catadores, que aqui a região tem bastante pessoas que na época da safra, né, tiram um dinheirinho com a colheita do umbu, então também nós pegamos na mão desses catadores. Certo. E assim, de que forma é feita a comercialização dos produtos derivados do umbu hoje? E anteriormente, como que era feita essa comercialização de vocês? Então, antes de ser cooperativa, antes da gente ter o produto também legalizado, a gente saía de porta em porta mesmo vendendo, né? Batia de porta em porta, com carrinho de mão, com caixote, com os nossos produtos dentro e saía vendendo. Hoje nós temos aqui o ponto, né, no entreposto da fábrica, que é a loja Lanchonete Vitorinas, onde comercializamos os nossos produtos. E também temos o PENAI, também, que a gente já comercializa. E tem também algumas lojas em Salvador, Vitória da Conquista, Jequié também, que a gente já fornece. E assim, como que é hoje o dia a dia dessas mulheres que trabalham na cooperativa? Você pode falar para a gente um pouquinho do dia a dia dessas mulheres, da rotina? Então, algumas teve que se afastar, né, ao longo do tempo, eu falo afastando algumas ainda permanecem firme e forte, né? Então, assim, a gente divide o nosso tempo em casa, né, quando não está tendo produção, e quando está tendo produção a gente está na fábrica. Mas quase todos os dias tem, porque quando a gente não produz umbu, a gente também está produzindo outras frutas. Nesse trajetório de vocês em frente à cooperativa, qual foi esse momento mais desafiador para vocês, na sua trajetória? Mais desafiador, e que é até hoje, né, é a questão de vender a nossa ideia.
de acreditar que vai dar certo, que Deus, como deu certo, né? E a questão da cultura, que hoje em dia nós temos uma visão totalmente diferente sobre um burro, sobre um buzeiro, e ainda estamos com muita dificuldade para convencer aquelas pessoas que foram criadas numa cultura errada, que aquilo ali que fez a vida toda está errado, da maneira correta que tem que ser. Um dos maiores desafios que nós temos é esse, né? Entender de que forma hoje, né, que tem as tecnologias que podem ajudar vocês a entender mais de que forma é produzido esses derivados, não é verdade? Isso, e a valorização do cultivo do umbu, né, a motivação, que o umbu, geralmente, ele é nativo e ninguém cuida, mas ele também precisa de cuidado como qualquer outra planta. Então, isso é bem difícil. A questão da colheita errada, que é sacudir o pé de um buzeiro, bater de vara, não pode, está prejudicando a planta. O incentivo no plantio, porque daqui a um tempo a gente não vai ter mais umbu se não plantar. Não existe mais plantas jovens. Você anda no mato, aí você não vê mais um buzeiro pequeno, só vê as árvores que já é idosa. Então, esse é um dos maiores desafios que estamos enfrentando. E na cooperativa, qual foi assim, das maiores conquistas que você já alcançou na cooperativa? Foram várias conquistas, né? Primeiro, né, o empoderamento das mulheres, né? As mulheres hoje são empoderadas. Muitas voltaram para a escola para estudar, né? Que não tinha nem o ensino médio, já concluiu. Alguns teve que ir para a faculdade numa área para ajudar na questão. E todos esses valores que nós conseguimos agregar para nós, como pessoa, qualquer lugar hoje a gente pode se dar bem. Então, não é só o financeiro, né? É questão também pessoal, o aprendizado, né? Que a gente aprendeu. E as conquistas também, né? De mostrar o nosso produto, como já fomos para vários estados, inclusive para outros países, né? Representando a nossa cultura do umbu. Então, isso também foi um grande avanço. As conquistas de ter as fábricas, né? Ser a primeira indústria do município, ser de beneficiamento do umbu, né? Para fazer jus o nome da capital do umbu também. Então, foram inúmeras, foram várias conquistas. E ao longo desse processo de experiência, o que você relata assim, da experiência que você aprendeu melhor dentro da cooperativa? Eu costumo dizer assim, que eu não consigo me recordar de mim antes da cooperativa. O que eu fazia, como era a minha rotina, a minha vida. E depois da cooperativa, né? Que, assim, hoje, o crescimento que eu tive como pessoa, o conhecimento que eu tenho aqui na cidade também, não só eu, como minhas colegas também, né? Tem de sermos referência para outras mulheres, para outras, então isso aí... Passar de geração para geração também, né? Para os filhos, de ensinamento. Para você ter uma ideia, quando eu entrei, eu estava com 26 anos, minha menina estava com 3 anos, hoje ela trabalha também na cooperativa, ela está com 20 anos. Ela também está lá inserida no trabalho. Trabalha também. E, para a gente finalizar, que mensagem ou conselho você deixaria para mulheres que desejam trabalhar e conquistar seu próprio sustento e também para as futuras gerações? Então, o conselho que eu dou é que não desistam, porque vale a pena, dá certo. É difícil, mas não é impossível. E a gente pode conquistar o lugar que a gente quiser estar. Não é fácil, mas é possível. Eu, né, em nome do meu grupo, agradecemos você pela participação, pela contribuição da sua história. Desejamos muito sucesso para você na vida, muito sucesso para as mulheres que trabalham na cooperativa e também para todos os membros da cooperativa. Que Deus possa estar abençoando, né, e ajudando também, né, as pessoas verem vocês como exemplo de superação, de determinação